Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook, novamente, eu tô de boné porque todo mundo sabe que Tio Spook tá deixando o cabelo crescer, só pra não ficar caindo na cara, tá? Então eu vou ficar de bonezinho pra trás, mó malandro, tá ligado, mano? Aqui, mano, tá ligado, mano? Mano, tá ligado? Tá ligado? Mas conta aí, mano, como é que é? Como é que é vencer? Como é que é ganhar, tá ligado, mano? Ganhar legal, como é que é ganhar, tá ligado? Bom, deixando, tá ligado, mano? Tá ligado, mano? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente e eu vou ensinar uma coisa pra vocês sobre aquele velho ditado, né? Se meter nas coisas dos outros. A gente vai se meter na coisa dos outros. E eu vou mostrar pra vocês como é legal esse tipo de processo. E faz parte também das análises que eu realizo e da maneira como a gente trabalha. Eu trabalho, na verdade, né? Pegar minha lapiseira do saber. Hoje a gente vai falar sobre o Sean Combs, que é o tal do Diddy. Eu tentei achar várias casas que eram dele e são todas mentirosas, tá? Ele não tem nenhuma casa abandonada e os palhaços de plantão, que são esses invasores de domicílio, são a galera que entra na casa dos outros com câmera para ficar filmando, começaram a publicar vídeos dizendo: ah, mansão abandonada do Diddy, mansão abandonada, mansão abandonada. Não existe mansão abandonada desse cara, tá? Todas foram reformadas e vendidas. Tem uma casa em Beverly Hills, um vídeo de 7 ou 8 anos atrás, que ele reformou e hoje custa 14 milhões de dólares a mansão dele. Então a gente acaba caindo nessas falácias desses mentirosos, desses moleques filhos de uma... que acabam mentindo pra gente e a gente fala, pô, deixa eu ver. E você passa o tempo olhando falando, não tem nada aqui. Tá? Não existe mansão abandonada desse cara. Esse cara é milionário. Ele tem gestor dele, tem um monte de pessoa que gere os recursos financeiros dele. E ele, então, vende, compra imóvel. Esse cara gira dinheiro muito forte, tá? Então a gente acaba caindo nesses golpes desses molequinhos que adoram invadir domicílio e brincar com Ghost Box, Spirit Box, essas coisas. Eu olhei 3 vídeos, perdi maior tempo falando, vendo, olhando, falando, não tem nada aqui, o que é isso, sabe? Tentar achar, não tinha nada. Quando fui ver, não era a mansão do cara. É assim, internet é cheio de mentirosos. Diddy, a gente vai fazer o testando o demo do Diddy. Como assim, tio Spook? Ele não morreu? Esse é o pulo do gato. Dentro do budismo tibetano, quando a gente morre, existe uma prática de desapego total do corpo. E a gente faz a oferenda do corpo a todos os seres quando a gente morre, tá? Então a gente deixa o corpo para que os animais comam o nosso corpo. Ok? Você está utilizando, reciclando o seu corpo. Ah, que nojo, tio Spook. É assim, cara, a vida é assim, tá? Uma hora quando você estiver lá, no seu caixãozinho, vai ter um monte de verme comendo seu zóio, né? Entrando pelo seu nariz, é assim. O ato da gente deixar o corpo, a gente separa a consciência. Mas e o inverso? Em que sentido? O Paul Diddy, né? O Sean Diddy, ele tem seus obsessores. Os obsessores passam a se alimentar dele em vida. Se alimentam da energia dele, se alimentam da energia sexual dele, se alimentam da energia do poder. Então o que acontece se eu cutucar esse abelheiro? Os obsessores podem vir para cima de mim e ficar irritados. Claro, eles vão defender o Diddy. Então dá para fazer um testando demo com as energias que está sobre ele, não com ele, mas as energias dele. Entenderam? É a mesma coisa quando você vai na casa de uma pessoa e você fala, nossa, tem uma energia pesada aqui. Aí você fala, minha avó tá com uma energia pesada. Mas a energia dela é uma coisa, ela é outra. Você entra num ambiente e você fala, nossa, esse ambiente tem uma energia pesada. Vai falar, minha avó que frequenta aqui, ela não tá bem de saúde. Ela não está lá no lugar, mas a energia dela está. Pegaram? A sutileza é a nossa percepção. Então o que a gente vai fazer, eu não consegui achar realmente uma casa legal do Diddy. A mansão dele era de 8, 9 anos atrás e ela tinha sido reformada, já estava sendo vendida e tudo mais. Não é atual. Eu queria pegar algo hoje, só que não dá. Por quê? Porque as imagens elas têm direitos autorais. Era uma festa, a grande maioria eram festas de Réveillon, mostrava música, pessoas e tudo mais, e alguns vídeos caíram. Por quê? Exatamente pelo uso indevido e tomaram strike, tá?
tomaram strike. Bom, cronologia das acusações. Acho que a maioria das pessoas acompanhou. Esse daqui é de 3 dias atrás, tá? Então, 2 anos atrás, a gente viu esse magnata chamado Sean Diddy Combs, tá? Que ganhou ali fortunas e fortunas e fortunas. É um cara que tem milhões e milhões, para não dizer talvez bilhões de dólares. Só a mansão dele é avaliada em 61 milhões de dólares em Beverly Hills. Cara, é assim, a gente não tem a menor noção de riqueza desses caras. Sabe, é algo absurdo. Algo absurdo. 61 milhões de dólares. Uma série de estrelas se aliou para brindar a sua carreira, então você tinha lá Jay-Z, Travis Scott, Mary J. Blige, sei lá, Kelani, Tinashe, Chris Brown, ele não morreu, Chris Brown? Bom, Chris Brown não, é o marido lá daquela cantora que morreu, alguma coisa Brown. Bom, Machine Gun Kelly, eu não conheço ninguém desses caras, ninguém, tá? A festa então coincidiu com o 30º ano da indústria musical, 3 décadas nas quais ele formou seu próprio império. Então ele foi produtor de Mariah Carey, que é uma puta cantora, sem dúvida nenhuma. Jennifer Lopez também, uma excelente atriz também. Notorious Big, eu não acompanhei The Notorious Big, eu escutava antigamente, na minha época era Public Enemy. Tá? Public Enemy eu gostava bastante. Então, 2024. Em um caso aberto em Nova York, o astro foi acusado de sequestrar, drogar e coagir mulheres em atividades sexuais. Nossa, que surpresa! Veja, é que assim, pra molecada hoje, eu até acho que a molecada olha e fala, nossa, que coisa, o meu herói! Para aqueles que acompanham toda a história da indústria musical, sabe que ela é regada por drogas, sexo, prostituição. Todo mundo sabe que para você subir nessa vida, você tem que fazer pacto com o demônio, ou seja, vai ter que transar com vários produtores musicais. Sempre foi assim. Sempre. Não há nenhuma alma que não saiba dessas histórias que está envolvido dentro de um cenário da música. No Brasil também tem? Claro que tem. Tem várias histórias, até boatos de cantoras novas que surgiram, que tiveram relações sexuais com, vamos dizer assim, foram apadrinhadas por pessoas famosas, né? Em troca do quê? De sexo, mas são histórias. Uma hora a coisa ela vai vingar, uma hora aparece. Mas isso aqui não é surpresa para ninguém. Entendeu? Foi por quê? Porque virou um escândalo. Por quê? Porque envolveu todas as celebridades. Então todo mundo olhou e falou, ih, ferrou, será que ele me comeu? Porque todo mundo ficou com medo de cair na mídia. Então tinha violência, armas de fogo e tudo mais. Então ele sediava as festas em sua mansão, foi invadida pela polícia em março, tá? Houve então apreenderam suprimentos que, segundo eles, seriam destinados a orgias, conhecidas como freak-offs. Eram drogas, mais 1000 frascos de óleos de bebê. Rapaz, Bom, claramente ele negou todas as acusações e tal, e o processo judicial ocorre depois de 1 ano em que o músico enfrentou ações judiciais de várias mulheres. Então, teve o processo de Casey, tá? Casey Ventura, que deve ser a irmã do Ace Ventura, né? Piadinhas. Então nós temos Cassandra Ventura, que foi uma cantora modelo conhecida como Casey. Ela assinou o contrato com a gravadora do Combs, namorou ele e tudo mais, tal, teve relações com ele, claramente. Isso é vender a alma, entendeu? Não é o demônio, mas assim, né? Ela, pra se tornar quem ela é, teve que ter relações sexuais com o cara, tá? Mas em uma ação civil, ela disse que o magnata usou a posição de poder para preparar o terreno para um relacionamento romântico sexual, manipulador e coercitivo. Eu vou fazer análise de bioenergia e vocês vão entender como se dá a relação dinheiro, poder e o instinto. Eu já expliquei isso em muitos vídeos e a gente vai ver dentro da energia dele o que acontece. E eu vou ressaltar outras coisas que também estão acontecendo com ele hoje. E aí a gente vai começar a ligar as câmeras e vamos fazer então o berego-dego aqui para vocês, tá?
Então, houve, obviamente, abuso violento, alegando que o Combs batia e chutava regularmente a moça, né, a Ventura, deixando ela com olhos roxos, hematomas e sangue, tá? Existia essa orgias, que eram os freak-offs, que eram performances sexuais movidas a drogas, que duravam dias, caracoles, viu? Porra, e a mídia ficou sabendo isso só depois. Aí teve abuso sexual e estupro, tá? Então, que muitos desses incidentes foram testemunhados por sua rede tremendamente leal, que não estava disposta a fazer nada significativo. Ou seja, você tinha cúmplices, eram exatamente os macho alfas ali, ou aqueles que eram os coagidos para. Então é aquela coisa, né? Se você contar para alguém, você morre. Se você contar para alguém, eu acabo com a tua carreira. Se você contar para alguém e não participar, você tem que participar, você já era. Então todo mundo tinha que pegar o Justin Bieber lá dentro, né? Bom, e ele novamente negou tudo e tal, e aí foi para novamente a ação judicial, tá? Em Nova York, então, confirmaram a inocência. Ó. Eles resolveram o caso por um valor não revelado um dia após ele ter sido aberto em Nova York, então foi afirmado sua inocência. Ou chegaram num acordo, ele pagou milhões para o silêncio dela, ou, né, viram que ele era inocente. Novembro de 2023, mais processo de agressão sexual. Aí você tinha o processo de Cassie, tá? Foi acusado de agressão sexual em 91 por várias mulheres. Aí você teve várias mulheres que moveram ação judicial, né? Que sofreram coação sexual. Joy Dickerson Neal acusou o astro de drogá-la e agredi-la sexualmente quando ela era estudante universitária em 91. 91. Ela também alegou que ele filmou o ataque e mostrou para outras pessoas sem seu consentimento. Aí teve Lisa Gardner, entrou com documentos no tribunal acusando o Sr. Combs e outro homem de cometer atos sexuais contra ela e sua amiga há mais de 30 anos, quando ela tinha 16. Então a gente já tem aqui, tem que ver na legislação americana, se 16 anos lá já se torna então pedofilia, né? A senhora Gardner também alegou que o Combs ficou violento dias depois do ataque, sufocando-a com força. No processo, ficou furioso ao tentar localizar a amiga dela, porque estava preocupado com ela, a garota com quem ela estava na época. Reivindicação de sexo com menor. Então, outra mulher entrou com uma ação judicial em dezembro, alegando ter sido traficada sexualmente e violentada em grupo pelo Combs, ex-presidente da Bad Boy Records, Rave Perrier, e outro homem em 2003, quando ela tinha 17 anos, tá? A menina era Jane Doe. Jane Doe significa Zé Ninguém. Joe Doe e Jane Doe significa Zé Ninguém, ou seja, ela não foi identificada porque provavelmente ela era menor. Então no processo, Jane Doe significa Zé Ninguém ou ninguém, tá? É um termo americano para designar pessoas que às vezes são indigentes. Alegou que recebeu grandes quantidades de drogas e álcool antes do ataque, que ficou com tanta dor que mal conseguia ficar em pé ao lembrar como chegou em casa, né? Ou lembrar como chegou em casa. Aí, obviamente, ele fala que não tinha nada a ver com essa história. A negação de Diddy, 6 de dezembro, o Sr. Combs respondeu à enxurrada de processos com uma declaração em sua página no Instagram. Hoje as pessoas usam o Instagram para tudo, né? Botam a camisetinha branca e aparece no Instagram fazendo todo um puta texto gigantesco. Eu nunca vi um negócio desse. É algo louco o negócio. Na minha época era o jornal ou a televisão, agora é um Instagram. Já chega, escreveu ele. Nas últimas semanas fiquei sentado em silêncio, observando as pessoas tentarem assassinar meu caráter, destruir minha reputação e meu legado. Alegações repugnantes foram feitas contra mim por pessoas em busca de um pagamento rápido. Veja, honestamente, esse tipo de escândalo também aconteceu com Michael Jackson. Numa época, Michael Jackson, ele teve, né? Dentro da área da psicanálise, a gente tem que ter a infância preservada. A infância é um dos momentos mais importantes e que não pode sofrer nenhuma perturbação. Isso de acordo com Winnicott, de acordo com Melanie Klein, de acordo com o próprio Freud. O período, né, desde o nascimento até os 3, 4, 5 anos de idade é um período muito delicado, onde as crianças elas
começam a descobrir o mundo, começam a ter o contato entre o que é o papai, o que é a mamãe. Muitos falam sobre o seio bom e o seio ruim da mãe, ou seja, a mãe que acalenta, mas a mãe que também dá bronca. O abraço, né, o ato de abraçar, o hug. Tem todo um processo. Quando a criança ela sofre, então, vamos dizer assim, ela é obrigada a trabalhar muito cedo, ela é obrigada a amadurecer muito cedo, ela é obrigada a pular essa fase da infância, sofre muitos processos neurológicos mais para frente e claramente dentro de um viés psicanalítico. Então, ela é remetida a um passado que sempre vai ficar preso. Não consegue, por quê? Porque ela perde o direito de viver. Por que eu estou falando isso? Porque muitas famílias se aproveitaram da fragilidade do próprio Michael Jackson para conseguir, então, tirar proveito. Muitos foram lá e pediram 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de dólares para que nenhuma acusação fosse feita sobre uma suposta violência contra o seu próprio filho. Então o que acontece? Michael Jackson criou a Wonderland, né, a Terra Maravilhosa lá, que era um parque de diversões gigantes. E muitos filhos dos vizinhos eram convidados e conhecidos eram convidados para ir lá e brincar. E aí o Michael Jackson sofreu várias ações judiciais e aí ele teve que realmente assinar vários cheques e fazer muitas pessoas ricas do dia para a noite. Por causa exatamente dessa questão do estelionato, de falar, ó, vamos tirar proveito, tá? Então, nesse caso ele está se defendendo, dizendo que estão tentando tirar proveito dele, né? Proveito financeiro e acabar com a imagem dele, porque ele é um magnata. Nos Estados Unidos tem muitas gangues, nos Estados Unidos tem muitas brigas, principalmente dentro do hip-hop, onde você teve muitas pessoas que sofreram atentados e que morreram, outros ficaram famosos porque sobreviveram a 9 tiros que tomaram no peito. Muitas disputas de poder. Existe essa possibilidade sobre ele? Ele provavelmente vai colocar isso como um dos fatores, tá? E novamente, eu só estou tentando ponderar, né? Porque muita gente vai lá e quer colocar a última pá e enterrar o cara. O cara tá falando que não e tá tendo o direito dele de liberdade de poder falar com as pessoas e poder se defender, né? Aqui no Brasil, alguns vão para cadeia, outros não, outros conseguem liberdade, né? Aí você tem acusações de 2024 com relação ao aliciamento. Então você tem o produtor musical Rodney Jones Jr., que produziu novas faixas do álbum The Love, álbum de 2023, processou o Combs em fevereiro de 2024, acusando o astro de fazer contato sexual indesejado e forçá-lo a contratar prostitutas e participar de atos sexuais com elas. Então é isso que eu estou te falando. Ou você participa do negócio ou você está fora do bagulho, entendeu? E ele parece que ele queria que todo mundo assumisse a culpa, ou se divertisse, entrasse na vibe obrigatória do cara, ou assumisse a culpa também. E muitos acabaram assumindo, né? E ele foi acusado de ser mentiroso. Então, todos esses processos, vazamento de vídeo, agressão de Casey, então você tem imagens que surgiram, corredor de hotel em Los Angeles, essas imagens foram transmitidas pela CNN, mostraram um homem empurrando essa moça chamada Ventura no chão, chutando-a enquanto ela estava no chão, puxando blusa, jogaram objetos nela e tal. E depois o Combs, ele se desculpou, dizendo, assumo total responsabilidade pelas minhas ações naquele vídeo, fiquei enojado quando fiz isso. É sempre assim, né? Na hora de fazer, todo mundo esquece que é cristão. Mas depois, quando a imagem é publicada, todo mundo vira cristão. É impressionante, é impressionante. Na hora de bater numa mulher, todo mundo deixa a cristandade de lado, né? Olha, deixar aqui minha religião de lado, bate na mulher, depois ele pega a religião e sai. Aí todo mundo fala, pô, eu vi lá você espancando tua mulher. Peraí. Não, gente, foi um ponto falho. Quem nunca errou, não é verdade? Veja, biblicamente até Jesus errou. Imagina eu, né? Eu sou um mero pecador. É sempre assim, tá? É uma pena. Ninguém para pensar ou controlar seus impulsos. Ninguém, tá? Pelo menos ela tem prova e mostrou. A modelo e atriz Crystal McKinney acusou o Sr. Combs também de drogá-la e forçá-la a fazer sexo oral no banheiro em um estúdio de gravação em Nova York.
2 dias depois, Combs foi processado novamente por April Lamprose, que alegou 4 casos de agressão sexual em 95 e 2000. Lamprose afirmou que conheceu o músico em 94, quando era estudante no Fashion Institute of Technology, em que o relacionamento inicialmente romântico rapidamente se transformou em um relacionamento agressivo, coercitivo, abusivo, baseado em sexo. Caraca, é uma desgraça a bagaça. É uma desgraça! Em 2024, Combs mantém inocência após o 8º processo ser aberto. Veja. Cara, é loucura, entendeu? É processo atrás de processo no Rainbow do cara. A ex-estrela de filmes adultos, Adria English, alegou que foi preparada para o tráfico sexual ao longo do tempo, em vários eventos, entre 2004 e 2009, nas festas repletas de estrelas do Sr. Combs. Lá vem o advogado. Não importa quantos processos sejam movidos, isso não mudará o fato de que o Combs nunca abusou sexualmente ou fez tráfico sexual de ninguém. É aquela coisa, né? Dito pelo não dito. Alguém filmou? Não. Alguém viu? Não. É a palavra dela contra a palavra dele. Tem prova? Não tem. A senhora fez a denúncia na época? Não fiz. A justiça olha e fala, o que eu posso fazer pela senhora então? A ausência na audiência judicial em 2024. Não faz tanto tempo, né? 10 de setembro. Sr. Combs não compareceu à audiência virtual. Pô, virtual, cara. De um processo movido contra ele por Derek Lee Cardillo, que é um detento de Michigan que alegou que a estrela o drogou e abusou sexualmente em uma festa de Detroit. Um detento? O não comparecimento levou a sentença à revelia, e aí ele teve que pagar 100 milhões de dólares. Caralho, cadê esse cara que eu vou atrás dele? O cara levou 100 milhões de doleta! Mas aí ele perdeu. A sentença foi posteriormente anulada após advogados do músico terem interposto o recurso. Caraca, o cara levou 100 milhões de doleta e disse... É o cara que ganha na loteria, você conhece? Quando o bilhete... O cara vê o primeiro número e fala, acertei, eu sou milionário. Vê o segundo, acertei, eu sou milionário. Vê o terceiro, acertei, eu sou milionário. Ele acerta os 6 números. Quando ele vai ver, mais 100 pessoas acertaram. Ele falou, deixei de ser milionário. 2024, setembro, estrela da banda Dawn Richard, que é uma ex-cantora do projeto grupo feminino Mr. Combs, Danity Kane, entrou com uma ação judicial contra a estrela. A cantora, que mais tarde se juntou aos Combs na banda Diddy Dirt Money, alegou que o músico a agrediu sexualmente em diversas ocasiões, tocando em seu corpo, abusando verbalmente dela e fazendo trabalhar demais. Bom, em 16 de setembro, então, ele é preso. Aí ele foi preso num quarto de hotel em Manhattan. Seu advogado disse que a estrela cooperou com as autoridades e se mudou voluntariamente para Nova York em antecipação às acusações, tá? Aí, em 2024, acusações e detalhes de esquisitos revelados. Em uma aparição no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Nova York, o Sr. Combs foi acusado de tráfico sexual, extorsão e transporte para se envolver em prostituição. Em uma acusação que foi revelada na mesma época, os promotores alegaram que ele também se envolveu em sequestro, trabalho forçado, suborno e outros crimes. Caracoles, o cara é um mafioso chinês, né? Eles o descreveram como chefe de uma organização criminosa que abusava de mulheres, usando ameaças de violência e tal. Essas aberrações eram performances sexuais elaboradas e encenadas. Eram festas altamente organizadas. Cara, será que a gente tem esse... Aquele atacando a menina no hotel. Olha lá. Olha. Olha que absurdo. Ó, ela tá aqui. Ele vem correndo com a toalha. Olha, vai com tudo. Olha. Olha que loucura! Arrastando ela para dentro. Olha isso! É o selvagem! O cara desse tinha que ser castrado. Eu quero ver ele sendo julgado. Cadê? Pô, não foi aberto? Deixa eu ver se foi aberto. Sean P. Diddy Combs is set to appear in a New York City courtroom in just about an hour from now for a pre-trial hearing.
Combs is facing new allegations, including threatening employees who did not É tudo que a help gente já leu. carry out his alleged Mas não sex mostra, trafficking. não mostra o julgamento, mostra o desenho dele. The prosecution that they're accusing Eu queria ver ele na frente. Parece que foi fechado o julgamento. individual oral question. Não foi filmado? Aqui são as acusações, advogado brigando com outro advogado, falando sobre aparições bizarras, imagens das vítimas e tudo mais. 11º processo, agora dia 24 de setembro, tá? Aí teve uma acusação de violência sexual. Ele foi, então, transferido para o Centro de Detenção Metropolitano, tá? Na mesma época ele recebeu uma nova ação judicial, movida por uma mulher que alegou que o Combs e seu guarda-costas a drogaram, amarraram e fizeram coisas feias com ela, né? Uma entrevista coletiva, Talia Graves disse que os efeitos duradouros do ataque criaram um ciclo de sofrimento do qual é difícil de se liberar. É uma judiação. Mais 100 novas acusações em outubro. Caracoles, esse cara vai zerar o Código Penal nos Estados Unidos. Aí 6 novos processos, incluindo de adolescentes. A ação judicial alega que o comentário de Tupac levou a um ato de violência sexual. Tupac entrou agora também no meio. 7 novos processos movidos alegando agressão sexual. Caracoles, ele tá pior que o Charlie Sheen. Ele comeu todo mundo nos Estados Unidos. Mais 2 processos movidos contra Combs, uma suposta vítima de 10 anos na época. Novos processos judiciais com Diddy e advogado. Agora Diddy teve fiança negada pela 3ª vez, então ele continua preso. Acusado de pendurar uma mulher na sacada. Ele foi acusado de colocar uma mulher pendurada na sacada. Jay-Z é nomeado como réu em caso, então, de violência sexual. Jay-Z agora entrou na história por ter violentado uma menina de 13 anos. Diddy desiste do apelo à fiança, mais acusadores se apresentam, mais mulheres começaram a aparecer. Promotores apresentam acusações alteradas com novas vítimas. Pô, o cara pegou todo mundo. E agora em fevereiro, uma onda de novos processos judiciais. Caracoles, cara. É escândalo atrás de escândalo. Caso federal alterado para incluir trabalho forçado. Os advogados de Combs dizem que a fita de vídeo do corredor foi alterada. Alterada onde? Todo mundo viu ele espancando a menina. Promotores acrescentam novas acusações do caso federal. E no final, os promotores federais alteraram acusações contra Combs pela 3ª vez, acrescentando 2 novas acusações de tráfico sexual e prostituição. Os promotores alegaram que Combs usou força, fraude, coerção para recrutar, abrigar, transportar mulheres e tudo mais. A nova acusação acarreta na pena mínima obrigatória de 15 anos de prisão. Esse cara tinha que estar castrado. Em uma declaração, os advogados de Combs disseram: estas não são novas alegações ou novos acusados. Cara, isso aqui vai longe, pacas. Muito longe. Assim, muito me surpreende dos Estados Unidos, porque, por menos, pessoas já pegaram o corredor da morte. Por menos. Então, se um cara é flagrado com uma menina de 10, 12, 15 anos e cometendo o ato sexual, esse cara, dependendo do estado, ele pode ser levado à pena de morte. Pode. Esse cara, com todas essas acusações na lomba, e se realmente comprovado só um caso como a menor, ele pode pegar pena de morte. É uma acusação, quer dizer, são várias, são centenas e centenas de acusações assim que são absurdas. E dificilmente ele vai sair ileso. Esse cara vai pegar cadeia, pode pegar realmente uma perpétua numa coisa dessas. As acusações são monstruosas. Quer dizer, todas as mulheres que apareceram então estão tentando tirar proveito ou não. Veja, ele espancou uma mulher no corredor, o vídeo foi claro. É loucura. É loucura o que esse cara faz. Hello, Chan. Vamos ver aqui. Eu acho que não vai ter problema. Vou deixar assim só para evitar. Não, vamos colocar maximizar, senão a Maria não vai ver. Vamos lá, a gente vai fazer o testando demo, tá? Eu vou ligar as câmeras, a gente vai fazer agora em tempo real.